Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Meio-dia em ponto, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, para você que também nos vê pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Vamos falar de nutrição hoje. O nosso convidado é o Gabriel Guarda, que é nutricionista esportivo e mestrando no programa de pós-graduação BGA do IB da Unesp. Falei tudo certo, Gabriel? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Falou tudo certo, sim, né? Bom, primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, também nos assistindo através do site, né? E em relação também ao que você falou, né? O BGA é Biologia Geral e Aplicada, que é o programa de pós-graduação em que eu estou cursando nesse momento. Gostaria também de agradecer ao Leandro pela indicação, por ter feito esse meio de campo Leandro e me convidado para vir aqui, o Leandro lá da assessoria de imprensa da Unesp, né? Gostaria também de agradecer a vocês, né, por me receberem tão bem e por abrirem esse espaço para que tenha essa comunicação, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, você já trouxe diferentes pessoas aqui para falar de diversos assuntos, dentre eles vários assuntos de saúde, né? E normalmente são informações relevantes, né? Que toda a população precisa ter esse conhecimento acessível. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? E agradeço mais uma vez pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, então daqui a pouco tem bastante assunto sobre nutrição. Vamos falar de nutrição esportiva, nutrição para idosos, crianças, também vamos passar pelas canetas emagrecedoras que estão dominando, digamos assim, o dia a dia de muitos brasileiros, né? Tudo isso daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:07, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o Gabriel Guarda, que é nutricionista esportivo, mestrando no programa de pós-graduação BGA do IB da Unesp. Vamos falar de nutrição. Começar falando de nutrição esportiva, Gabriel. Perfeito. Hoje, inclusive no primeiro jornal aqui da Prever FM, nós recebemos uma maratonista, tem mais de 40 anos, inclusive, e começou a correr na pandemia. E mesmo ela é uma atleta considerada amadora perto dos grandes profissionais que nós temos, né? Mas ela já tem tempo, inclusive, para ser considerada uma profissional. Legal. A nutrição tem tudo a ver com o desempenho de um atleta de alto nível, né? De alto rendimento, né? Tem tudo a ver, né? Tanto é que assim, por mais que alguns nutrientes, né, sejam similares, né? Os nutrientes que a gente trabalha são similares tanto para quem é praticante de exercício físico quanto para quem não é. As recomendações de quantidades desses nutrientes é que são diferentes, né? Igual você citou, né? O caso dessa maratonista que veio aqui hoje pela manhã, assim, por mais que ela não seja profissional, só o fato dela conseguir correr uma maratona já é uma pessoa com certeza muito diferenciada. Como que a nutrição entra nesse sentido, né? A gente tem que pensar que o exercício físico é algo que gasta energia, né? Quando a gente fala em energia, do ponto de vista nutricional, a gente está falando em calorias. Então, pessoas que praticam exercício físico com regularidade, especialmente maratonistas, né? Que tem um volume de treino muito grande, treinam muitas horas e correm muitas longas distâncias na semana, essa demanda energética é muito aumentada. Então, a primeira diferença já começa desse ponto. Enquanto, por exemplo, uma pessoa comum, sedentária, que pesa ali na casa de 70, 80 quilos, tem como gasto energético ali um gasto diário de 1.800, 2.000 calorias, esses maratonistas chegam às vezes a 4, 5 mil calorias. É um valor absurdamente alto por conta dessa demanda energética que eles têm. A partir daí, né, pensamos em energia de forma geral, calorias. Mas existem outros macronutrientes que são, quando a gente fala em macronutrientes, são carboidratos, proteínas e lipídios. Que também existem recomendações diferentes para esses macronutrientes, também em valores muito aumentados. Vou falar de proteína, né, só para dar um exemplo. Pessoas que não são praticantes de exercício físico têm uma recomendação de consumir ali até 1 grama de proteína por quilo de peso por dia. Ou seja, uma pessoa que pesa 70 quilos deve consumir 70 gramas de proteína. Quando a pessoa faz algum exercício físico, que a gente vai chamar de endurance, que são exercícios aeróbicos, né, como a corrida, o ciclismo, a natação, essa recomendação já sobe ali para até 1,7 gramas, ou seja, quase que já dobra. Quando a gente fala em pessoas que, além de fazer esse tipo de modalidade, fazem treino de força, como por exemplo a musculação, essa recomendação já sobe para 2,2 gramas por quilo de peso
por dia. Então, vamos usar esse mesmo exemplo da pessoa de 70 quilos. Se ela for sedentária, ela consome 70 gramas, a recomendação é 70 gramas de proteína por dia. Se ela for fisicamente ativa, no sentido de fazer algum exercício aeróbico mais a musculação, essa recomendação já vai até para 2,2. Então, chega ali na casa de uns 140, 150 gramas de proteína por dia. Quanto que isso é na prática, né? Por exemplo, um pedaço de carne, vou tentar generalizar um número aqui, de 100 gramas, vai ficar ali na casa de 20 a 30 gramas de proteína. Tá? Um copo de leite, por exemplo, tem 6 gramas de proteína. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Enfim, né? Isso vai se somando ao decorrer do dia. Vou ter que comer uma caixa de ovo, então. Isso, vai se somando, né? Para poder atingir essa demanda proteica, essa demanda energética que a pessoa tem, né? Eu falei de proteína, mas também tem os outros macronutrientes que a gente pode conversar mais daqui a pouco, que também são importantes para essa população. Essa proteína eu tenho que ingerir logo depois de uma grande caminhada, de um trekking, de uma corrida, ou eu tenho que dar um tempinho ainda para o corpo absorver todo aquele esforço que eu fiz? Excelente pergunta, né? Quando a gente pensa em consumo de proteína, então, para que serve a proteína? Vamos contextualizar isso também. A proteína, a principal função é a reconstrução de tecidos. E quando a gente fala em tecidos, é o tecido muscular, a pele, o tecido das vísceras mesmo, dos órgãos, né? Coração, pulmão, intestino. Essa é a principal função da proteína. Então ela tem uma relação direta ali com recuperação do pós-exercício, né? Mas não é o único momento pós-exercício, né, que essa proteína deve ser consumida. Então a gente deve consumir primeiro essa quantidade total, essa parte proteica total durante o dia. E outra questão muito importante, além de consumir o total, é fracionar essa proteína em algumas refeições ao decorrer do dia, né? Uma coisa que assim que eu tento trabalhar com todos os meus pacientes é que cada paciente tenha pelo menos 4 refeições no dia. Pode ser, por exemplo, café da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar, né? Com uma boa porção de proteína em cada uma dessas refeições. Dessa forma não fica uma quantidade absurda para ser consumida em uma única vez, né? O paciente consegue aproveitar melhor a absorção dessa proteína. Vou pensar também no contexto do emagrecimento. Proteína é um negócio que é um tipo de alimento que é difícil de digerir, né? É custoso para o nosso organismo digerir esse alimento. Aí deixa a pessoa mais saciada também por mais tempo, quando a gente fraciona essa proteína ao decorrer do dia. Em resumo, então, consumir a quantidade total e fracionar essa proteína em algumas refeições ao decorrer do dia. Qual é a proteína mais indicada depois de um pós-treino? É o frango desfiado? É o ovo realmente? Aí nisso a gente vai muito do gosto pessoal, né, de cada pessoa. Então é algo que a gente sempre tem que levar em consideração. Qual fonte de proteína a pessoa gosta de comer. Então, por exemplo, quando a gente pensa em qualidade de proteína, né, a gente fala de um negócio que chama valor biológico, que é o quanto aquela proteína será absorvida pelo nosso organismo, né? Absorvida e utilizada. Em resumo, é isso o valor biológico. Quanto maior o valor biológico, melhor é absorvida, melhor é utilizada essa proteína. As proteínas de origem animal, de forma geral, todas elas têm um excelente valor biológico. Agora, quando a gente entra em outras fontes de proteína, como proteínas de origem vegetal, elas também são boas fontes de proteína, só que o valor biológico delas é um pouco mais baixo. Mas existe uma estratégia que a gente faz para driblar isso, que é combinar diversas fontes de proteína. Então, por exemplo, a pessoa está em um momento da vida dela ou segue algum estilo de vida, o veganismo, o vegetarianismo, ou não precisa também rotular, né? A pessoa só quer diminuir o consumo de carne. É recomendado que ela não fique limitada a apenas uma fonte de proteína de origem vegetal. Em si, combine um feijão com uma lentilha, grão de bico com ervilha, combinar essas diferentes fontes de proteína para continuar mantendo esse valor biológico mais alto e utilizar e aproveitar bem essas proteínas. O atleta de alto rendimento vegano, ele vai ter um trabalho para repor tudo isso, né? E de repente alguém vai perguntar, mas tem atleta? Bom, tem um dos mais conhecidos do mundo, que é o Lewis Hamilton, que é piloto de Fórmula 1, multicampeão de Fórmula 1. Ele é conhecidamente uma pessoa vegana, um atleta vegano, porque piloto de Fórmula 1 precisa ser atleta, né? Vai ter muito mais dificuldade, né? Olha, a gente acaba tendo esse paradigma de que teria mais dificuldade, mas na verdade, assim, para um primeiro momento, quando a pessoa está em transição para esse tipo de dieta, talvez seja um pouco difícil, né? Não tem como negar. Mas é possível, é totalmente possível, né? Seja através dos próprios alimentos, né? Onde a gente precisa de um pouquinho mais de estratégia ali na elaboração desse plano alimentar,
ou através até da suplementação. Tá? Lembrando que a suplementação ela não é obrigatória para ninguém, mas em alguns casos ela pode ser algo para facilitar esse processo de atingir essas demandas necessárias. Gabriel, agora a gente precisa ter cuidado também com os ultraprocessados, né? Então, de repente, alguém que fez um treino lá e ele tem um hambúrguer que ele comprou na casa, no mercado, e acho que tá lá 100% natural. A embalagem leva ele a acreditar que aquilo é um bife 100% natural, né? Carne, uma proteína animal 100% natural. Mas a gente tem uma parcela de ultraprocessados ali, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque vai diminuir o valor nutricional, né? Isso, é excelente também você tocar nesse assunto, porque é algo que está muito em alta hoje em dia, né? A gente passa por um fenômeno chamado de transição nutricional, né? Que, assim, essa transição nutricional, ela tem como que eu diria assim, duas coisas que a gente tem que pensar nesse contexto. As pessoas há 30, 40 anos atrás, né, tinham um tipo de trabalho mais braçal, viviam mais na área rural, e hoje migraram para a cidade e tem um tipo de trabalho que é mais sedentário. Além disso, o perfil alimentar dessas pessoas mudou também, né? Então, antes, enquanto a gente tinha acesso a uma alimentação mais natural, que muitas vezes era a própria família que produzia ali, hoje em dia, já esses alimentos ultraprocessados, né, embalados, já estão mais disponíveis e, na maioria dos casos, até mais baratos do que o alimento saudável, entre aspas, aqui. O alimento in natura, que a gente fala, que seria meio que o oposto do ultraprocessado. Enfim... E muitas vezes esses alimentos ultraprocessados até conseguem atingir ali um aporte nutricional ok, né, dentro do que a pessoa precisa, mas acompanhado desse aporte nutricional vem outros aditivos alimentares, né, que se consumidos em excesso também podem ser prejudiciais para a saúde. Tem outras fontes de proteína que o brasileiro não está acostumado? Olha, a alimentação do fígado, por exemplo. Também é uma fonte de proteína, né? Além de ser uma fonte de proteína, a gente falou de macronutrientes, que é carboidrato, proteína e lipídios. Mas o fígado também é uma fonte de proteína. Eu diria que, assim, pelo menos 50% dos pacientes no consultório não gostam de consumir. É tão ruim um alimento assim, bem rejeitado, mas não deixa de ser uma fonte de proteína. E tem esses micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, também são encontrados no fígado. E quanto à alimentação do brasileiro de forma geral, né? É uma alimentação de excelente qualidade. Então, o prato base do brasileiro, que é o arroz e feijão, né? Já oferece aquilo que eu falei de combinar diferentes fontes de proteína para melhorar o valor biológico dessa fonte, né, alimentar. Sem contar os outros componentes, né? A gente tem uma diversidade enorme de legumes e verduras que são disponíveis. Então, assim, talvez até tenha outras fontes de proteína que a gente não está habituado, mas a nossa alimentação já dá conta de atingir essa demanda. Agora, e o pré-treino? Pré-treino. Tem muita gente que... Bom, eu sou atleta, eu vou falar que eu sou atleta subamador. Eu tô abaixo do amador. Atualmente você faz o quê? Eu gosto de fazer bastante trilha, trekking. Parei de correr um pouquinho, mas eu me lembro que sempre quando eu ia correr de manhã, no lajeado, a janta era um pouco mais leve, só que com carboidrato, né? Pra eu ter mais energia no dia seguinte. Continua valendo essa velha máxima? Excelente, é isso aí mesmo. Então a gente falou, né, contextualizando, a gente falou de proteínas que tem como função construção de tecidos. Agora, em relação ao pré-treino, a gente pensa muito nos carboidratos, que tem como principal função disponibilizar energia. Então, a alimentação pré-treino, quando a gente pensa na alimentação ali imediatamente antes do treino, o principal nutriente que a gente pensa é carboidratos. Se for imediatamente mesmo, literalmente ali meia hora antes, 15 minutos antes, preferencialmente carboidratos simples de fácil absorção, como por exemplo carboidratos líquidos. Aí você deu o exemplo que você corria pela manhã, treinava pela manhã e se alimentava com carboidrato na véspera. Também é uma excelente estratégia, porque aquele carboidrato que ele é consumido imediatamente antes do exercício físico, ele tem o principal papel de deixar a glicemia estável e não tanto assim de um fornecimento de energia imediato. A ideia é deixar a glicemia estável, mas agora o que realmente dá energia, tem ressalvas para isso que eu vou falar, porque depende da modalidade, é o que a gente chama de glicogênio muscular, que ele também vem do carboidrato, só que é do carboidrato que você consumiu há 6, 7, 8 horas atrás, porque esse carboidrato ele tem que ser digerido, cai na corrente sanguínea em forma de glicose, vai para o músculo e depois vira esse glicogênio, que é a principal fonte de energia para a maior parte das modalidades. Mas todo esse processo demora algumas horas, por isso que
Que é a massa, o macarrão que eu comi à noite. É uma excelente estratégia, né? Para que você tenha glicogênio muscular para conseguir desempenhar bem no exercício que você vai fazer no dia seguinte. E daí de manhã, pela manhã, 5 minutos antes de sair, pãozinho com manteiga? 5 minutos antes de sair, talvez o pãozinho com manteiga não seja o melhor, não, porque não por conta do pão, mas talvez por conta da manteiga, porque a manteiga tem gordura, que também, assim, a gordura também fornece energia. Só que a digestão dela é muito mais trabalhosa do nosso organismo, né? E aí levaria mais tempo para ser digerida e para virar energia, né? Para você conseguir ter ele disponível no exercício físico. Aí isso pode atrapalhar um pouquinho a sua digestão. Se for alguma modalidade mais intensa, pode até te dar algum tipo de efeito gastrointestinal, né? Algumas pessoas têm ânsia e vômitos. Aí por isso que é bom, estrategicamente, para antes do exercício físico, utilizar carboidratos que sejam mais fáceis de serem digeridos. Isso numa janela de tempo muito curta, mas agora se a pessoa tiver 1 hora, 1h30, até 2 horas antes do exercício físico, a gente já consegue ter um pouco mais de flexibilidade nisso e fazer uma refeição mais completa, né? Com outras fontes de carboidrato mais complexas para serem absorvidas, até colocar uma proteína e um pouco de gordura não tem problema, desde que tenha esse tempo para digerir. E de repente eu tô lá num trekking no meio da montanha, tô cansado, preciso de energia, e eu abro a mochila e tem aquele carbogel. Legal. Adianta? Adianta. Qual que é a recomendação que a gente tem, né, para suplementação de carboidrato durante o exercício físico? Ela depende de uma janela de tempo também, de duração desse exercício físico. Então, é bem evidenciado que exercícios com duração superior a 1 hora, já a reposição de carboidrato, no caso do carbogel que você citou, já pode trazer algum benefício para esse praticante de exercício físico. Então, exercício menor que 1 hora, não tem por que repor carboidrato. Passou de 1 hora, já existe recomendação de reposição de carboidrato. Pela aquela lógica aquela mesma lógica do glicogênio muscular. Esse glicogênio que foi armazenado nas horas, ele começa a ser depletado, ele começa a ser gasto. E aí, quando a gente utiliza esse carboidrato durante o exercício físico, a gente faz com que não aumente esse estoque, mas sim que demore mais para ser gasto esse estoque de glicogênio muscular e você consiga desenvolver bem, né, no seu exercício físico. Todas as marcas de carbogel são indicadas, as que estão no mercado, que a gente consegue encontrar no mercado, na farmácia, loja de suplementação? Acho que é tudo a mesma coisa praticamente, né? De modo geral, são bem similares, né? O que tem de diferença é que, assim, se a gente pegar para ver o preço desses suplementos, tem variações muito grandes. Tem ali desde o gel que custa R$3, R$4, até o gel que custa R$30 por sachê. Basicamente o que muda de um para o outro é a composição dele, né? No sentido de qual tipo de carboidrato tem ali dentro. Então, a maior parte desses carboidratos, desses géis de carboidrato, tem um tipo de carboidrato específico, que é mais acessível, me fugiu o nome agora, mas enfim, onde eu quero chegar com essa análise é que se você consome em excesso aquele único tipo de carboidrato que está ali dentro daquele gel, pode ser que seu corpo não dê conta de absorver. E aí o que deixa o produto mais caro, às vezes, por isso essa diferença de preço, é a combinação de mais de um tipo de carboidrato dentro do mesmo sachê. E aí isso faz com que também seja absorvido e utilizado melhor aquele carboidrato. Tinha um amigo que corria e nos 5 minutos antes de sair de casa, não sou eu, tá? Ele tomava café com um pedaço de rapadura e ele falava, liguei o turbo agora. Ele estava seguindo um caminho bom também em relação a isso, porque a rapadura também vai fornecer carboidrato do mesmo jeito, né? E o café, ele é um dos poucos suplementos, não o café em si, mas a cafeína do café é um dos poucos suplementos que também tem evidência científica de que funciona. Então a gente vê aí inúmeros suplementos disponíveis no mercado, mas desses inúmeros, poucos realmente têm evidência de que funciona. A cafeína é um deles. Então, o café ele pode ser utilizado antes e também durante a prática de exercício físico, porque o café ele te deixa mais alerta. E tem uma coisa muito bacana do café, que ele diminui a via fisiológica de atuação da cafeína. Ela faz diminuir a tua percepção de esforço daquele exercício. Então, vou dar um exemplo. Como que a gente mede essa percepção de esforço? Pensa numa escala de 0 a 10, sendo que 0 é uma situação de repouso, igual a gente tá aqui agora, sentado, conversando. E 10 é o maior esforço que você se imagina fazendo na vida. Vamos imaginar que na sua trilha que você fazia, Ju, lá no pico da montanha, lá na Patagônia. Você tava correndo ou caminhando num ritmo ali que a sua percepção de esforço, ela tava ali, nessa escala de 0 a 10, ela tava ali na casa do 8. Ou seja, um esforço até que alto, né? Bem intenso. Para quem está usando cafeína, ao invés de sentir é uma percepção individual, tá?
ao invés de sentir essa percepção de 8, talvez ela sinta ali de 7,8. Sabe? Existe uma sutil diferença na percepção de esforço. Não é nada muito absurdo, né? Nenhum suplemento faz milagre. Mas, agora pensando a nível competitivo, talvez essa pequena diminuição da percepção de esforço é a diferença entre o cara pegar um pódio ou não. Então, os suplementos sempre vão atuar dessa forma, assim. São mudanças sutis, né? A gente chama de efeito ergogênico. Que é um efeito que causa a melhora da performance. São efeitos ergogênicos sutis que, para a maioria das pessoas que praticam exercício de forma mais recreativa, talvez não faça tanta diferença assim. Mas para o cara que busca performance, busca um pódio, talvez faça diferença. Muito bem, a gente vai tomar água, que é importante para a composição nutricional do nosso corpo. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:28, voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você. E quero aproveitar e falar da Peixaria Igo. Você que está procurando peixes, frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, tem uma dica muito especial que é a Igo Peixaria. E lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado e prontos para fazer a diferença no dia a dia e nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína em ômega 3. Acho que o nutricionista está aqui para não me deixar mentir. Né? Falando em proteína. Então, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família, tá bom? E o melhor, na Igo Peixaria, você encontra variedade, atendimento de confiança e aquele cuidado de quem entende do assunto. A Igo Peixaria fica na Tenente João Francisco, 386, na Vila dos Lavradores. Agora, se você preferir, pode fazer a sua encomenda pelos contatos. O WhatsApp 99781-2200, vou repetir, 9781-2200 ou 3361-6010. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. E a gente segue a nossa entrevista aqui com o Gabriel Guarda, que é nutricionista. Vamos falar de outros assuntos também. Gabriel, aproveitando, a gente brincou aqui com o peixe, com o ômega 3, existe alguma alimentação específica para quem já está avançando na idade, para aquele, tem muito atleta idoso ouvindo a gente, inclusive, né? Quando a gente começa uma fase de transição na faixa etária, a alimentação começa a mudar também? Muda em alguns aspectos, mas não assim necessariamente também inserem nutrientes diferentes que essa pessoa vai consumir, mas sim dar mais atenção para alguns nutrientes que já deveriam estar ali na alimentação da pessoa no restante da vida. Vamos falar do envelhecimento em si, né? Então, o envelhecimento chega para todos, né? Sim, e o nosso estilo de vida, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente. O nosso estilo de vida é o que determina como a gente vai envelhecer, né? Se é uma pessoa que vai envelhecer e ficar de cama, ou se é uma pessoa que vai envelhecer e ter autonomia, né? Aquilo que a gente sempre fala, de conseguir amarrar o próprio sapato, sabe? De conseguir levantar e sentar do vaso, sem necessariamente ter alguém apoiando do lado. Enfim, o processo de envelhecimento, a pessoa tem uma grande mudança hormonal, tanto para homens quanto para mulheres. E essa mudança hormonal faz com que a pessoa vá diminuindo a massa muscular. Então, essa pessoa precisa, né, já que é um processo natural que acontece, a gente consegue amenizar essa redução de massa muscular através do estímulo que a gente dá para o nosso corpo, que seria realizar exercício físico habitualmente. Então, a gente tem que ficar de olho nesse pilar, né, da prática de exercício físico. Agora, quanto à alimentação, a mesma questão também do consumo de proteínas. Existe uma recomendação muito importante porque, fiz exercício físico, então dei motivo para aquele músculo estar ali. Agora eu preciso dar nutrientes para que aquele músculo continue ali. Então tem que ter uma boa ingestão de proteína adequada, bem distribuída ao decorrer do dia. Só que essa é uma questão bem preocupante para idosos, porque muitas vezes a pessoa chega numa idade que começa a ter alguns problemas de mais dificuldade para digestão. Algumas pessoas, alguns idosos também têm a questão da dentição, né, que atrapalha mastigar esse tipo de alimento. E aí é natural, né, infelizmente, que esse consumo de proteína vá diminuindo por conta desses fatores, esse desconforto gástrico que o idoso sente e também, em alguns casos, a ausência de dentição. Então, sem perceber, vai diminuindo. Então, uma coisa que a gente deve ficar de olho, ter esse consumo de proteína bem acertado, bem distribuído ao decorrer do dia. Além disso, os outros nutrientes, a gente pode dar atenção também para o cálcio, que é uma relação direta com a saúde óssea. Então, esse idoso deve ter uma boa ingestão de cálcio. Quais são os alimentos fontes de cálcio? Leite e derivados, normalmente a gente consegue ter esse cálcio ali em boas quantidades.
falei de derivados, né? Mas posso estar citando mais especificamente alguns queijos que tem bastante concentração desse nutriente. Alguns vegetais também de cor mais escura costumam ter esse nutriente em mais abundância. Também entra na mesma questão do que eu falei do exercício, porque assim, a saúde óssea não depende só de ter o nutriente disponível, depende também desse estímulo. Eu acho que o fisioterapeuta que estava aqui ontem até falou sobre esse mesmo assunto, né, o Rafael? Porque ele é osteopata, foi excelente a entrevista dele, por sinal. Mas a pessoa não necessariamente tem que ter só o nutriente ali, tem que dar um motivo para aquele nutriente chegar onde ele deve chegar, que é no osso. Então o exercício físico faz com que haja uma remodelação óssea e aquele osso continue mantendo uma boa densidade, evitando lesões e fraturas. Gabriel, você citou sobre a dentição, né? E o idoso que tem um pouco mais de dificuldade, principalmente na hora de estar lá mastigando uma proteína, um pedaço de carne, né? Um pedaço de frango. E muitas vezes a alimentação do idoso é transformada numa alimentação mais líquida, numa sopa, vai popularmente falando, né? E eu já ouvi, inclusive na minha própria família, eu vou fazer uma sopa com isso, com batata, com, sei lá, com tomate, com chuchu, com abobrinha. Eu vou picar um pouquinho de carne também para ter proteína e bate tudo aquilo no liquidificador, né? Quando você faz essa mudança dos alimentos, né? Como você está manuseando, bate no liquidificador, ele vai perder um pouquinho do teu valor nutricional? Olha, alguns nutrientes, né, especialmente micronutrientes, eles podem se perder um pouco, sim. Abaixar um pouco a concentração deles por conta desse processo de cocção, especialmente, de ser submetido ao calor. Mas é melhor que a pessoa, se for essa a forma que a pessoa consegue consumir, é melhor que ela consuma assim do que não consuma. Que não consumir nada. Agora, vamos usar o exemplo da sopa, ainda pegando mais dois extremos aqui. Tem aquela pessoa que vai fazer a sopa com alimentos extremamente gordurosos, né? Jogando o aporte calórico daquela calabresa, uma bisteca lá dentro do que é gostoso, né? Mas a gente tem que pensar, pensando no contexto de saúde, talvez não seja o alimento ideal para ter todos os dias. E também que tem aquele outro extremo da pessoa que faz a sopa extremamente aguada, bota um legume ou outro ali. Ou seja, né? Os dois ali, se a gente pensar em saúde, não são ideais. Tudo bem se você gostar de consumir aquilo de vez em quando, mas não deve ser o alimento que tem que compor a sua dieta todos os dias. O ideal é que a gente tente pegar aquela mesma proporção que teria um prato de arroz e feijão ali, e mais uma proteína, os legumes, tente pegar aquela mesma proporção, só mudou a forma de preparo. Ao invés de estar num alimento mais sólido, tá um pouco mais pastoso, né, naquele contexto. Eu dei o exemplo do arroz e feijão, mas assim, na sopa poderiam ser outros alimentos, né, como a batata cozida, a mandioca, a batata doce, né, que faria esse papel de carboidrato, e alguma outra fonte de proteína que vai do gosto pessoal ali de cada um para compor essa refeição. Gabriel, te assusta o momento que a gente vive com uma expansão do comércio das canetas emagrecedoras, quebra de patente agora, facilitando o acesso financeiramente falando, até emagrecedores que são, entre aspas, importada do Paraguai, ou seja, para não falar que é contrabando. Te assusta essa oferta demasiada para a população? Olha, sem um mínimo acompanhamento nutricional e médico? Não que me assusta, mas é um negócio que a gente tem que ficar muito atento. Porque, assim, isso provavelmente é uma coisa que veio pra ficar. Pra ficar, né? Se a gente pensar historicamente, né? Outras medicações, as estatinas, por exemplo, que são medicações que estão atuando ali no controle do colesterol, né? Essas medicações, em algum momento, elas surgiram, né? Não, assim, certamente não teve essa repercussão tão grande quanto essas medicações emagrecedoras, mas são medicações que estão, até hoje em dia, existem ali para melhorar a saúde quando necessário o uso daquelas medicações. E entra na mesma linha, né, na minha visão, as canetas emagrecedoras. Então, elas não são a solução para um problema, mas são uma ferramenta a mais que a gente tem. E um ponto importante que você citou é isso de qual que é a fonte, né? De onde vêm essas medicações. Então, o ideal é que quem tiver recomendação para uso desse tipo de medicação, que faça o acompanhamento médico, que esse médico irá prescrever a dosagem ideal, né, a dosagem inicial, e migrando ao tempo tende a aumentar essa dosagem, mas enfim, existe um protocolo ideal para ser feito, que deve ser prescrito pelo médico, e esse médico também fornecerá a receita para que essa medicação seja conseguida de forma legal e segura, né, mais importante, que seja seguro. Eu falei esses dias com uma pessoa, né, ela faz uso da caneta, ela disse o seguinte: olha, eu não sinto fome, eu esqueço de comer. É um perigo isso também, né? Você não sentir fome, mas o teu corpo sente.
A tua mente não sente, mas o corpo vai sentir. Existe essa ausência de nutrientes, né? Por mais que essa ausência não se manifeste, às vezes, de forma de você sentir mesmo, ter a sensação de fome, mas ela existe. Tanto é que as pessoas que fazem uso dessa medicação emagrecem muito rápido. O pessoal falava muito, né? Se a gente pegar uns meses atrás, um ano atrás, de que a gente, como nutricionista, teria medo de perder nosso espaço para as canetas. Mas, na verdade, a visão que eu tenho é que hoje em dia é o momento que as pessoas mais precisam do acompanhamento nutricional totalmente individualizado, é nesse momento em que estão usando esse tipo de medicação. Porque a alimentação está muito relacionada a isso. Enfim, como que agem essas medicações? Elas atuam no controle da sensação de fome, igual a gente acabou de conversar, e também atuam retardando o esvaziamento gástrico, ou seja, um alimento que você consumiria que sem o uso das canetas demoraria 2-3 horas para ser digerido, ele passa a demorar o dobro do tempo. Aí isso faz com que a pessoa fique saciada por mais tempo. E aí diminui a fome, né, como você citou. E aí a pessoa tem essa carência de nutrientes, a pessoa vai emagrecer. E só que uma coisa que a gente fica mais atento do ponto de vista nutricional, né? Por isso que no âmbito do consultório a gente faz a avaliação física do paciente para saber como está a composição corporal desse paciente. Porque assim, a pessoa pode perder 10 quilos em 1-2 meses, mas esses 10 quilos que a pessoa perdeu foi do quê? Foi músculo? Foi gordura? Né? O ideal é que a maior parte dele seja gordura. Aí, do ponto de vista nutricional, a gente busca estratégias sempre para tentar manter o máximo possível a massa muscular. A gente não garante que essa massa muscular ficará lá, mas quanto mais a gente conseguir manter dessa massa muscular, é melhor para o paciente. O sucesso do tratamento é maior, né? Porque o músculo é um tecido que ele é metabolicamente ativo. Ele gasta energia só de existir. Só de existir gasta energia. Então, pegando 2 pessoas de 70 quilos, uma que tem mais músculo e menos gordura, e a outra que tem mais gordura e menos músculo. As duas têm o mesmo peso, podem ter a mesma idade, mesmo sexo, só que essa pessoa que tem mais músculo vai gastar mais energia só de estar parada, né? Só por ter mais músculo ali. Enfim. E a pessoa que está emagrecendo assim de forma muito acelerada, se ela perder muita massa muscular, a chance de reganho de peso aumenta depois, após o tratamento. Então a pessoa deve fazer um acompanhamento multiprofissional ali, começando com a recomendação médica do uso dessas medicações, e ter uma equipe multiprofissional ao lado dela. A equipe multiprofissional que a gente pensa, ideal, né? Sei que nem todos têm acesso a isso, mas o mundo ideal seria a pessoa ter um acesso a um nutricionista, a um profissional de educação física, e também, né, acaba ficando de lado muitas vezes, mas é extremamente importante nesse processo, psiquiatra e psicólogo. Porque você só tomar medicação sem mudar o teu comportamento alimentar é tampar buraco, né? Uma hora esse buraco vai se abrir e a pessoa não mudou, não fez uma reeducação alimentar, não entendeu por que ela está comendo daquele jeito, né? Então ela vai parar de tomar medicação e a chance de reganho de peso, infelizmente, é muito grande. Interessante isso que você citou do acompanhamento psicológico. Posso estar enganado, mas por um processo de uma cirurgia bariátrica tem que passar por tudo isso, né? Tem que ter um aval de um psicólogo, de um nutricionista, para poder. Tem isso ainda, não tem? Não tem essas barreiras? Barreiras não, pelo amor de Deus. Tem essas etapas nessas fases. Exatamente. Né? E a caneta está praticamente substituindo uma bariátrica, só que sem a obrigatoriedade de você passar por um sem psicólogo, ser invasivo, né? Exatamente. Segue essa mesma linha, né? Existem essas etapas para quem está em preparação para uma cirurgia bariátrica. Então a pessoa deve ter, um dos requisitos é que a pessoa tem um IMC, que é o índice de massa corporal, acima de determinado valor, que eu não me lembro agora. Mas além disso, ela deve passar por essa avaliação do psicólogo, deve passar por essa avaliação do nutricionista. E mesmo passando por todas essas etapas e mostrando que ela precisa, que ela é um paciente ali que precisa de fazer uma cirurgia bariátrica, ela ainda assim deve ter um momento do que ela conseguiu aderir a um plano alimentar e ter um sucesso nesse processo desse tratamento ali de perda de peso. Mesmo antes da cirurgia, ela tem que mostrar que ela consegue mudar a alimentação dela. Por quê? Para evitar o risco após a cirurgia, né? E assim, por mais que o uso de canetas não é uma estratégia invasiva igual uma cirurgia, mas o risco de reganho de peso tá aí, né? Então a pessoa deve mudar o seu comportamento, deve ter uma equipe boa, multidisciplinar ao lado dela para que ela consiga ter esse sucesso e garantir sua saúde. Bom, rápido break, daqui a pouco a gente volta, tem pergunta pelo WhatsApp aqui no radar da Prever FM.
Meio-dia e 45, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo e hoje falando com o Gabriel Guarda, que é nutricionista esportivo, mestrando no programa de pós-graduação BGA do IB da Unesp. E tem perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. A Cris está perguntando para a gente, boa tarde, gostaria de perguntar se o ovo de codorna tem alto poder de proteína. Cris, boa tarde, muito obrigado pela pergunta. Se a gente pensar no ovo de codorna e compará-lo com o ovo normal de galinha, eles têm um perfil nutricional muito parecido. O que muda basicamente é o tamanho, né? Então, dele, consequentemente, você teria que consumir uma quantidade maior deles, né? Mas ao mesmo tempo, eu não sei qual que é o momento em que você está em relação à sua alimentação, mas um alerta que eu sempre deixo em especial para as pessoas que estão em processo de redução de peso, por mais que o ovo seja uma excelente fonte de proteína, e ele pode sim compor a alimentação da maioria das pessoas, a gente deve tomar cuidado em tentar atingir a proteína apenas com o ovo, porque ele tem bastante proteína, mas também vem acompanhado de muitas calorias por conta das gorduras que tem nesse ovo. É importante ressaltar que o ovo não é um alimento ruim, pelo contrário, é um excelente alimento, mas a gente tem que tomar cuidado com esse consumo aumentado, porque num processo de emagrecimento a pessoa pode acabar extrapolando as calorias utilizando o ovo como fonte principal de proteína. O Luciano está perguntando, a pergunta dele é mais filosófica do que qualquer outra coisa. Por que o ser humano é o único, por que o humano é o único ser animal que toma leite de outra espécie? Olha só, bom, o ser humano é único em fazer várias outras coisas diferentes, né? O ser humano, por exemplo, é o único animal que está numa rádio hoje em dia, fazendo uma transmissão ao vivo. Enfim, né? Com o tempo, a gente conseguiu, né, ter um bom controle higiênico-sanitário dos produtos lácteos, né? E é uma excelente fonte de proteína que está aí disponível para ser utilizada para quem gostar, né? Para quem não tiver nenhum tipo de intolerância ou alergia a esse alimento. Então, assim, por que o ser humano é o único animal que consome esse tipo de alimento? Né? Igual eu disse, o ser humano faz várias coisas que é o único que faz também, né? E hoje em dia existe muito na internet a questão de terrorismo nutricional para diversos alimentos, né? Dentre eles o leite. Até o ovo já foi vítima de terrorismo nutricional, né? Até a aveia, que é inofensiva, já foi vítima de terrorismo nutricional. Aí, por mais que a gente veja esse tipo de publicação, eventualmente, na internet, a gente deve ficar de olho com filtrar, né? O que a gente toma para nossa vida, para aderir mesmo isso ao nosso estilo de vida. E às vezes, algumas coisas a gente tem que deixar de lado. Tem mais uma pergunta aqui. Estou sempre ouvindo o programa no caminho para o trabalho e hoje com essa participação mais que especial. Sou suspeita para falar, mas o Gabriel é um profissional extremamente competente e dedicado. Fica aqui a minha admiração. Um abraço a todos. Mayra Toledo, conhece? Mayra Toledo, conheço, é minha noiva. Mayra, muito obrigado, né, pela parceria de sempre. Muito obrigado por estar ouvindo o programa hoje. Eu sei que é da sua rotina, mas eu sei que, pelo que a gente conversou hoje, você daria uma atenção a mais, né, pela minha presença aqui. E queria te mandar um beijo também, um abraço, te amo. Você é rígido com a alimentação dela ou não? Não. A gente é bem flexível. A gente tem os nossos momentos de disciplina juntos, né, mas também tem os nossos momentos de lazer, de comer algo diferente também juntos. Porque não é o fim de semana que muda, né, Gabriel? Por exemplo, eu tenho uma semana toda regrada. Daí no final de semana eu vou tomar uma tacinha de vinho, vou comer uma pizza. Não é esse final de semana legal, bacana, que vai mudar tudo que eu já fiz, né? Isso, também no fim de semana, né? É o momento que normalmente acontecem essas refeições com aporte calórico aumentado, né? Mas a gente não deve se privar de ter esses momentos. O que a gente deve ter é controle. Claro, assim, o fim de semana, muitas vezes a pessoa se sabota. Mas desde que ela não tenha controle sobre isso que ela está ingerindo. Então, dentro desse contexto, tentar manter a alimentação mais perto possível do que seria o habitual, mas escolher ali e ter isso programado alguns momentos que você pode sair para comer alguma coisa diferente, tomar uma cerveja ou um vinho se não for em excesso, né? Que isso com certeza não vai prejudicar o planejamento, desde que tenha controle. Gente, não é tomar um barril de chopp inteiro, né? Não é tomar 3, 4, 5 garrafas de vinho num fim de semana. Vamos maneirar também, né? Até porque tem todo aquele dito popular, né? Bebida, direção, fim de semana. Vamos botar o pé no freio aí. Como é que a nutrição entrou na sua vida, Gabriel?
Olha, eu fiz a minha graduação em Educação Física primeiro, né? E eu comecei a me importar bastante com isso quando eu estava lá no ensino médio. Eu sempre fui uma pessoa bem magra, né? E eu comecei a fazer musculação. E aí a musculação, comecei a ganhar um pouquinho de massa muscular e isso melhorou minha autoestima, melhorou minha saúde de forma geral. E aí eu percebi que o exercício físico sozinho não faria nenhum milagre também. Foi quando eu comecei a me preocupar mais com a alimentação. Então eu fiz primeiro a graduação em Educação Física e em seguida eu fiz a graduação em Nutrição, né? Aí eu juntei as duas coisas e é por isso que eu trabalho com a nutrição esportiva hoje em dia, né? Buscando sempre ajudar aí o maior número de pessoas possíveis, né? Sem nenhum tipo de terrorismo nutricional e tendo sempre a saúde como primeiro lugar. Terrorismo nutricional. O nutricionista ganhou esse carimbo, né? O nutricionista não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Como é que é trabalho? É engraçado isso daí, mas tem muita gente que pensa isso. Eu não vou no nutricionista, ele vai me impedir de comer isso, comer aquilo, beber isso, beber aquilo. Não é verdade isso, né? Não é verdade. Na verdade, a alimentação ela deve ser equilíbrio. Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu modelo de atendimento. Quando a pessoa passa em atendimento comigo, eu sempre peço para nas vésperas da consulta ela responder para mim um formulário relatando como que é a alimentação habitual dela no dia a dia. Porque quando ela chega no meu consultório, a gente sempre trabalha a partir daquilo que ela faz. E não inventa um negócio do zero ou pega um cardápio pronto, que às vezes não tem nada a ver com a rotina daquela pessoa. Então a gente sempre considera a rotina do paciente, a gente sempre considera o gosto pessoal daquele paciente e, claro, também tem a parte de educação nutricional. Também é nosso papel, né, enquanto profissional da saúde, enquanto alguém que está trabalhando junto com uma pessoa que busca um objetivo, seja de perder peso, seja de ganhar massa muscular, seja de melhorar da saúde, a gente tem que deixar evidente que talvez alguns alimentos não sejam os melhores para você consumir com frequência muito alta e em quantidade alta. Mas isso não quer dizer que você tem que cortar totalmente esses alimentos, e sim ter esse controle e isso bem ajustado, bem quantificado na alimentação. Gabriel, para quem tá escutando, como é que a gente acha no Instagram, você, sua clínica? O meu Instagram é @GabrielNutriTrainer, né? Eu não sou a pessoa mais ativa no Instagram de ficar postando muita blogueirice, muito conteúdo, mas tá lá meu Instagram, minha página profissional. Eventualmente eu posto algum conteúdo informativo lá também. O meu telefone, posso falar também? Claro. É 17 99676 7707. E o meu consultório ele fica localizado ali na rua Moraes de Barros, número 285, sala 1. Legal. Um último tópico que a gente não abordou, a nutrição infantil. Te preocupa também vendo essas crianças dessa geração vivendo no meio de ultraprocessados? Conversando daquele assunto que a gente comentou agora há pouco, da transição nutricional, né? Essa mudança do padrão da alimentação, não só do Brasil, do mundo todo, né? E também nessa mudança no padrão de trabalho das pessoas. Então, hoje em dia as crianças estão mais expostas a esse tipo de alimento e também, por mais que a criança não trabalhe, né? A gente usou o exemplo do adulto que tinha um trabalho braçal e hoje em dia tem um trabalho mais sedentário. A criança não trabalha, mas ela acaba também ficando exposta a um estilo de vida mais sedentário, o tempo todo com o celular na mão, computador, enfim, né? Hoje em dia não é mais tão comum a gente ver crianças brincando na rua igual. Na minha geração, acho que foi uma das últimas que ainda pegou isso, né? Geração de 95. Enfim, as crianças têm esse estilo de vida mais sedentário. E aí, junto com esse estilo de vida sedentário, o consumo desses alimentos ultraprocessados, né? Que são hiperpalatáveis, eles têm um bom sabor, não dá pra negar. E aí, muitas crianças acabam consumindo muito disso. Enquanto que o problema de 30, 40 anos atrás era a desnutrição, né? Era o baixo peso. Hoje em dia, o problema nas crianças é o sobrepeso, é a obesidade. Vou dar um exemplo do diabetes, né? Diabetes do tipo 2, que é aquele tipo de diabetes que a pessoa desenvolve. Também tem uma carga genética, mas ela desenvolve pelo estilo de vida. Uhum. Era uma doença que era muito comum você ver em adultos. E hoje em dia, ela tem aparecido em crianças também, né? Então, crianças de 12, 13 anos já manifestam cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, por conta desse estilo de vida. Então, o que a gente tem que garantir numa alimentação da criança? Que ela tenha um crescimento saudável, né? E quando fala em crescimento saudável, ter aquela linha contínua de crescimento. E não grandes oscilações, um momento ganha um monte de peso, depois abaixa o peso. E sim manter essa linha constante. Outra coisa muito comum em crianças também é a questão da seletividade alimentar, né? A criança acaba não gostando de
de uma variedade grande de alimentos e acaba ficando com uma alimentação muito monótona e deixa de consumir alguns nutrientes. Então é algo que deve ser implementado, né? E a criança não faz isso sozinha, né? Todo o meio em que a criança vive é o responsável por isso. Então os pais da criança devem ser exemplo, devem estar juntos, né? Porque não é uma criança de 5 anos que vai ao mercado comprar a alimentação da semana, e sim os pais ou os responsáveis. Então a família deve estar junto nessa mudança para garantir uma melhor alimentação, uma melhor saúde para a criança. Fazer a vontade de uma criança de 5 anos, né? Não tentando, não impor, mas mostrar para ela a importância de você ter uma variedade alimentar. Você vai fazer um adolescente muito mais saudável. Então eu vejo adolescente aí que desde criança come qualquer coisa e continua com 15, 16 anos comendo qualquer coisa. Isso. E quando a criança... A gente vira uma fábrica de obesos daí, né? Quando a criança tem esse histórico de obesidade, por mais que ela possa emagrecer depois chegando ali na adolescência, que às vezes acontece também, mas ela está aumentando o risco dela ser um obeso também na vida adulta. Apenas o fato dela ter sido obesa na infância, ela aumenta o risco de ter obesidade na vida adulta, tá? Então é um momento da vida, isso, tem relação com isso. E então é um momento da vida que é muito importante para esse desenvolvimento da saúde da criança que será um futuro adulto um dia. Quer dizer, aquela, que bonitinha, criancinha, gordinha, daqui a pouco ele espicha, ele vai espichar, ele vai emagrecer, mas a hora que ele estabilizar na estatura vai começar a engordar novamente. Mais ou menos isso. É possível que isso aconteça. Depende de muitos fatores, mas tem esse risco aumentado para isso acontecer na vida adulta. Pais, mães responsáveis, mais atenção com a nutrição do seu filho e da sua filha. Gabriel, passou o tempo rápido. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela aula que você deu pra gente. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela receptividade de vocês, por esse espaço aqui pra gente poder conversar, né, e expor nossas ideias e trazer informações que podem ser úteis para boa parte das pessoas, né, que nos ouvem. Agradeço também ao Leandro lá do IB por ter feito esse meio de campo aqui, me indicado para estar aqui hoje. Agradeço também ao pessoal de todo o IB, né, que é o Instituto de Biociências de Botucatu, que é minha casa atualmente, né, onde eu faço minha pós-graduação e já fiz minha graduação lá também, né? E é isso, agradeço. Queria mandar também um abraço e um beijo outra vez para Mayra, para minha mãe, que provavelmente está me ouvindo lá da minha cidade, que é Tabapuã, para minha irmã que está em Brasília. Qual a cidade? Tabapuã. Tabapuã. Lá na região de Rio Preto. Legal. Se você procurar Tabapuã no Google, você vai aparecer foto de boi, porque é uma cidade de 10 mil habitantes, que tem uma raça de gado que chama Tabapuã, que ficou mais famosa do que a cidade. E a sua irmã tá em Brasília? Minha irmã está em Brasília também. Gostaria de mandar um abraço e um beijo pra ela. Legal, tá com tempo seco lá, hein? Lá sempre, né? Gabriel, valeu, obrigado. Muito obrigado. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.